Meus irmãos, a paz do Senhor, que privilégio, que oportunidade incrível que nós temos todas as manhãs de estarmos reunidos para aprendermos a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Privilégio poder participar deste circuito de ensino, que a cada trimestre a nossa CPAD traz aí no teu contexto, não é? Uma temática sempre extraordinária. E esse trimestre não tem sido diferente. Hoje nós vamos nos reunir para estudarmos a lição de número 2 do trimestre em andamento do ano de 2023. Para isso, eu quero convidar você a orar comigo para que nós possamos, nessa manhã, aproveitar o tempo e sermos edificados. Amado Deus, bendito Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo privilégio da salvação. Louvamos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito para nós, através de nós. Ó Deus bendito, o Senhor tem nos alcançado com a tua misericórdia. E dia após dia temos contemplado, Senhor, o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Pai bendito, eu quero ministrar sobre a vida de cada um que está, ó Pai amado, acompanhando, Senhor Deus, este vídeo. Que ele seja abençoado, edificado através das tuas mãos, sobre a vida da nossa equipe, da mídia, Senhor Deus, todos aqueles envolvidos, para que este conteúdo possa chegar a centenas de milhares de pessoas, que a tua boa mão esteja sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre o nosso pastor presidente, pastor Cisaque Valadares. Pai bendito, continue ampliando o território, ampliando os teus termos, dando, Pai amado, a cada dia, ainda mais, evidência ministerial. Ó Pai bendito, e sobre a igreja de Rio Claro, repouse o avivamento, Senhor. O avivamento que tanto desejamos, que tanto almejamos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos já na lição de número 2 desse trimestre, e a temática é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós vamos ver hoje, nessa manhã, sobre o avivamento no Antigo Testamento, mas boa parte deste conteúdo tratará exatamente desse subtítulo da nossa revista, não é? Quebrantamento, para vivermos o poder de Deus, não é? Quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, enfim, há todo um contexto que nós iremos compartilhar nessa manhã, na lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. E nessa lição, nós vamos tratar exatamente do avivamento espiritual no Antigo Testamento. Que episódios, não é? Desde Moisés até o período da reconstrução de Jerusalém, pós-cativeiro babilônico, podem nos ajudar a compreender o que é realmente um avivamento, né? O que realmente é um avivamento. Este é o grande tema do trimestre que nós estamos estudando, avivamento espiritual. E nós louvamos a Deus por essa iniciativa da nossa CPAD. Então, já aqui a nível de introdução, de que modo as páginas do Antigo Testamento, em especial, né, os episódios que vão do período aí de Moisés, né, até a reconstrução de Jerusalém, quando nós vamos de Moisés até a reconstrução de Jerusalém, de que modo isso tudo me ajuda a entender, a compreender o que é avivamento espiritual. Então, nessa manhã, nessa aula, por sinal, nós vamos fazer alguns recortes dentro do Antigo Testamento e seguindo, claro, como sempre, o roteiro da lição, mas nós vamos meditar atentamente e perceber que sim, nós temos muito a aprender sobre avivamento espiritual com os personagens do Antigo Testamento. Então nós temos o texto áureo da nossa lição, ele diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto diante de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo
com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, versículos 29 até o versículo 33. Façamos a leitura juntos. Diz assim: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá. Vou pedir para a técnica me acompanhar, apenas mudar na parte da leitura bíblica aqui, que daí eu me concentro na revista e aí eu não mudo aí. Tá fechado, Mateus? Aí em cima, me ajudem aí. Pessoal da técnica sempre apoiando de forma extraordinária a nossa escola bíblica. Versículo 30. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, isso é tremendo, que se tinha achado na casa do Senhor. Ou seja, estava perdido o livro da lei, não é? Perdido o livro da lei do Senhor. Mas olha o avivamento que houve e foi extraordinário. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, aleluia, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Josias é um dos personagens que nós vamos estudar nessa manhã. Aliás, já no primeiro tópico da lição, vamos falar a respeito desse personagem fantástico. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharem em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição: o primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Vamos analisar esses focos de avivamento no Antigo Testamento. Em segundo, constatar a importância da confissão de pecados e retorno à Bíblia. Confissão de pecados, retorno à palavra de Deus, ensino, não é? Da palavra de Deus. E aí, em terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus. A palavra de Deus corrige, a palavra de Deus exorta, a palavra de Deus nos ensina a andarmos de acordo com a vontade do Senhor. E o perigo do formalismo. Vamos entender um pouco sobre essa questão do formalismo, né? Desse esfriamento espiritual que vem tomando conta da igreja, e isso foi algo corriqueiro. É triste dizer isso, mas foi algo muito corriqueiro na vida de Israel, e nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Então, de que modo, eu volto a perguntar, né, de que modo as páginas do Antigo Testamento, em especial os episódios que vão ali do período de Moisés até a reconstrução de Jerusalém, vão me ajudar a entender, a compreender o que é avivamento espiritual. Então, aqui, retalhando, recortando aqui no Antigo Testamento, vamos seguir esse roteiro da lição e vamos ver pontualmente e perceber que sim, de fato, nós temos aí muito a aprender sobre avivamento dentro do Antigo Testamento. A palavra-chave de hoje é Antigo Testamento. E vamos então para o tópico de número 1, o avivamento no tempo de Moisés. É importante, é bom, vale a pena nós colocarmos alguns pontos aqui antes mesmo de entrarmos, de começarmos a falar, não é? Nós vamos falar sobre Moisés, o avivamento no tempo de Moisés, e vamos ver que houve sim, de fato, avivamento nos dias de Moisés. Mas, durante esse trimestre em especial, nós precisamos ter sempre em mente 3 níveis de avivamento espiritual. Eu faço questão de apontar isso porque é de suma importância. E nós vamos ver, principalmente nesse primeiro tópico da lição, um avivamento individual, mas também um avivamento que se tornou coletivo. Mas ele tem essa característica individual também, não é? Um avivamento que é no nível pessoal, um avivamento no nível particular, um avivamento no nível individual.
Por que eu digo isso? Porque é possível que uma pessoa, no meio da família ímpia que ele vive, seja avivada por Deus. É possível que um crente, no meio de uma igreja fria, seja avivado por Deus. É possível, ainda vou mais além, que um crente, em meio a uma sociedade ímpia, seja avivado por Deus. Se ele busca, se ele vive em santidade, se ele se entrega aos domínios do Espírito Santo, ele viverá um avivamento. O ambiente não necessariamente determinará quem eu sou ou o que eu faço. Um crente, ele pode sim viver um avivamento. Segundo, é no nível local. É um contexto, e isso num contexto eclesiástico, eu diria um avivamento congregacional. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Cristiano? Quer dizer que em meio a uma sociedade corrompida, em meio a um denominacionalismo corrompido, é possível que uma congregação específica, que uma igreja específica, lá num bairro distante, local, seja avivada por Deus. Por quê? Se ela se propôs a orar, se propôs a consagrar, tem uma liderança empenhada em ensinar a palavra, é possível. A história registra esses focos de avivamento, então nós podemos ver isso. Agora, o terceiro nível que devemos trabalhar por ele, é orar por ele, pedir a Deus, é que traga este poderoso avivamento, que é o avivamento geral. É um avivamento que tome de fato a igreja, que vá além da pessoa, do individual, que vá além da congregação, o local, e abale as estruturas. Um avivamento que implique em conversão de almas em massa, que nós vejamos vidas, de fato, passando em frente às igrejas e não suportando ouvir a palavra e ficar da forma que estão e onde estão, mas entrar e ter uma vida transformada, uma vida mudada, libertação dos vícios, mudanças estruturais na sociedade. É isso que é um avivamento que nós precisamos buscar, um avivamento a nível geral. E esse trimestre mostrará alguns desses avivamentos que impactaram gerações. Nós vamos estudar durante esse trimestre sobre avivamento e vamos ver países, nações que foram impactadas através desse avivamento. As lições de número 8 e 9, por exemplo, nós teremos na nossa revista, a lição número 8, o avivamento espiritual no mundo, e o avivamento, lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. São lições que falarão destes movimentos, desses grandes avivamentos que trouxeram considerável repercussão para a história da igreja. Por isso estamos aqui hoje, não é? Frutos de um avivamento, frutos de um mover espiritual de forma extraordinária, que nós precisamos buscar continuamente, todos os dias, como igreja do Senhor, buscar esse avivamento. Tendo estes três níveis de avivamento entendidos, nós então voltamos ao contexto de Moisés, que é o primeiro tópico da nossa lição dentro dos panoramas do avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos entender os panoramas desse avivamento. Então, o primeiro deles, o avivamento no tempo de Moisés. Moisés, ele foi pessoalmente avivado. Sim, ele foi pessoalmente avivado por Deus, e isso não se pode negar. Os primeiros 40 anos criados no palácio do Egito, à sombra das pirâmides, pisando sobre os negros granitos do Egito. 40 anos depois, com 40 anos ele assassina o egípcio, ele foge para as terras de Midian, onde lá ele se casa, ele constrói família, se torna pastor de ovelhas. Os próximos 40 anos de Moisés, até completar essa idade, são no ostraísmo. Ele está escondido, longe dos seus irmãos hebreus. Mas o que aconteceu com ele? Êxodo capítulos 3 e 4 registram a sua chamada. Eu não vou colocar para que nós leamos, você conhece muito bem. Deus aparece em meio à sarça que ardia e não se consumia. Era uma visão que chamaria a atenção de qualquer um, uma visão extraordinária. Chamou a atenção de Moisés, ele se vira para ver o que é, ele se vira, vê a visão, e então ali se inicia o diálogo de Deus com Moisés. Então, Moisés foi pessoalmente avivado. Você pode ver isso, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 10. É Deus chamando Moisés para uma grande obra de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, onde eles estiveram lá por 4 séculos escravizados.
Meus irmãos, são 4 séculos. Ele está sendo chamado para libertar, não somente fisicamente, mas também socialmente, um povo de uma escravidão que já criou raízes, já havia criado raízes na cultura desse povo. São 430 anos de escravidão, ou seja, é uma escravidão aqui estrutural e uma escravidão cultural. Quebrar isso, quebrar essa situação, romper com esse modelo, romper com essa organização, com essa doutrinação egípcia, essa subserviência dos hebreus aos egípcios, não seria uma tarefa fácil. Para isso, Moisés precisaria do quê? De um chamado direto de Deus. E não somente isso, ele precisaria de poder de Deus sobre ele. E de fato, o Espírito Santo empoderou Moisés. E de milagres, ele precisaria de milagres que de fato confirmassem isso, não somente ao povo hebreu, mas confirmassem também, não somente ao seu povo, a quem ele foi chamado para libertar, mas também ao povo egípcio, um povo pagão, um povo politeísta, que servia a vários deuses, mas para que eles soubessem que Moisés não estava de brincadeira. Moisés não foi, ficou um tempo fora e ficou alucinado e voltou com esse senso de libertação. Não. Ele teve um chamado de Deus de fato e precisava evidenciar isso através de poder de Deus. Então Moisés precisou de um despertamento, Moisés precisou de um avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é gerar vida, avivamento é gerar mais vida, é renovo espiritual. Avivamento é poder de Deus para cumprir a obra que o Senhor chama para que eu faça. Nós estamos aqui nessa manhã atendendo a um chamado. Os meninos que estão aqui na câmera, na técnica, no som, na edição de vídeo, enfim, nós estamos aqui atendendo um chamado. O que precisa em nós é a sensibilidade para entender o chamado de Deus na nossa vida, que não precisa vir de forma mirabolante. Você não precisa ver a sarça ardendo. Você não precisa receber um chamado à noite, trovões dizendo o que você precisa fazer, mas a sensibilidade ao Espírito Santo lhe levará a entender a tua posição dentro do corpo de Cristo, e você viverá de fato como um instrumento de Deus para gerar um avivamento. Então Moisés, ele precisava disso. E nós temos essas evidências de que Moisés, ele foi um homem avivado por Deus, porque por meio dele o Senhor operou milagres, operou maravilhas. Você vê aí o chamado dele, ele ali já sendo um instrumento de Deus, não é? Como operando milagres, ele recebendo os mandamentos. Então ele operou milagres, por meio dele o Senhor concedeu a lei, por meio dele o Senhor operou maravilhas, por meio dele o Senhor, por meio dele foi erigido o tabernáculo, o primeiro lugar de culto, a casa do Senhor, né? Foi através de Moisés que foi estabelecido o sacerdócio, através de Moisés líderes foram empoderados, não é? Olha que tremendo. Nós vemos não somente um avivamento pessoal, lembra quando eu disse aqui do avivamento individual, pessoal, mas também um avivamento que passa para um coletivo, e esse avivamento de fato foi dessa maneira também, começou em Moisés, mas quando nós vemos da chamada dos 70 anciãos, lembra desse episódio? Quando o Senhor manda chamar e 70 anciãos vêm, os quais Deus então reparte com eles o Espírito que estava sobre Moisés, para que eles pudessem auxiliar Moisés na condução do povo. Isso é extraordinário. Mas ainda nós temos o segundo avivamento, o segundo tópico, que é o avivamento no tempo de Samuel. E com certeza aqui é a mesma linha do que houve com Moisés. Um avivamento pessoal, um avivamento individual. Samuel, ele também foi pessoalmente avivado em um tempo de apostasia moral entre a própria liderança religiosa de Israel. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e também dos versículos 12, e também capítulo 3, versículo 20. Eli, que é um sacerdote, muitos chamam ele de Eli, o sacerdote frouxidão, né? Os seus filhos, Ofni e Finéias, num contexto de imoralidade sexual, escândalo, o que era notório de todo Israel daquela época, né? Com uma conduta, diga-se, para sacerdotes, para homens do templo, uma conduta reprovável.
Porque homens que deveriam ser exemplo de integridade, homens que deveriam ser exemplo de caráter, de moralidade, de espiritualidade, mas estavam sendo totalmente avessos disso, vivendo totalmente fora dos padrões que se esperavam de uma liderança religiosa. E nesse contexto de liderança corrompida, nesse contexto de conflitos porque Israel estava em conflito com os filisteus, inclusive os israelitas estavam sendo derrotados, e nesse contexto grave, né? Vocês lembram, a arca é levada, enfim, tem todo um contexto de conflito entre Israel e os filisteus, e neste contexto grave, nesse contexto de imoralidade, neste contexto de conflito, Deus levanta o menino Samuel. E eu faço essa observação, Deus levanta o menino Samuel. Deus está interessado num avivamento também sobre as nossas crianças. Não é somente sobre os líderes, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre os adultos, não. Deus está interessado em avivar, em trazer um avivamento também sobre as nossas crianças. Olha só, Deus usa Samuel, Deus chama, levanta o menino Samuel, escolhido quando ainda era criança, o que demonstra exatamente isso, o interesse de Deus em avivar os pequeninos, porque Deus usa os pequeninos. Glória a Deus que nós temos aqui, todas as nossas faixas etárias são assistidas em nossa igreja. Famílias são plenamente assistidas. Na Assembleia de Deus de Rio Claro, no Ministério do Belém, há essa preocupação e essa busca por um avivamento em todas as faixas etárias, consequentemente em busca de atender a todas as idades dentro da nossa igreja. Então ele veio a ser chamado por Deus, e ele veio a ser um grande líder responsável por ungir e orientar os primeiros reis de Israel. Saul, ele teve sim uma grande assessoria. Ele errou de fato o seu caráter, né? Enfim, mas ele foi tremendamente assessorado por um grande homem de Deus, que foi Samuel, que foi levantado para ungir e para orientar os primeiros reis de Israel. E é curioso notar aqui que Davi, ungido por Samuel, também foi um menino escolhido por Deus. Agora já na sua adolescência, mas foi escolhido por Deus. E vale atentar, meus irmãos, né, que aqui para um detalhe importante. Está ligado a Samuel, nós podemos tratar sobre isso. A força do louvor, a força da música. Davi, que foi ungido por Samuel, ele foi autor de 70 salmos. Que são salmos, hinos, louvores. Nós não vamos tocar na questão do louvor nas lições. Não há um tópico nas lições que vai falar explicitamente sobre o louvor. Mas vale nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque o maior livro da Bíblia é um hinário. O maior livro da Bíblia é um livro de louvores. O terceiro tópico poderia ser, aliás, o avivamento nos dias de Davi, porque Davi, quando rei, ele realizou grandes reformas no culto em Israel, valorizando especialmente a música, que era, diga-se, uma das muitas habilidades de Davi. O culto em Israel, ele foi mais avivado nos dias do rei, nos dias do poeta, nos dias do músico Davi. E nos dias de Davi, é lá que vem a questão dos levitas cantores. Nos dias de Moisés, nós sabemos bem claramente sobre isso, que a função dos levitas era de auxiliar no culto, auxiliar nos sacrifícios, auxiliar na organização do tabernáculo. Eles não tinham a função de serem cantores. Quem dá aos levitas, se não a um grupo específico de levitas a atribuição de cantar, quem distribui por turnos de coristas em Israel, quem? É Davi. Davi é que organiza o louvor no culto ao Senhor. Não dá para falar de avivamento, meus irmãos, e eu faço aqui um parênteses, não dá para falar de avivamento no Antigo Testamento e não olhar para o avivamento do louvor na música, do louvor no culto, do louvor na adoração. Aleluia! E isso é extraordinário, porque nós vemos, inclusive, esta alegria, esse avivamento na vida de Davi,
Lembram do episódio quando ele vem trazendo a arca do Senhor? Está chegando em Jerusalém, feliz, alegre, regozijando, ele dança, ele pula, ele se alegra. Mical, a sua mulher, reprova essa atitude de Davi, né? E eu penso que Davi, entendendo que aquilo estava incomodando por causa de uma forma protocolar, ou de um formalismo, e nós vamos chegar lá no final e vamos falar exatamente sobre isso, que ele tira a coroa, manto, e ele continua a se alegrar no Senhor. Por quê? Ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, ao Senhor toda adoração para sempre. Você pode dizer um amém aí na tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Então não dá para pensar em adoração, não dá para pensar em avivamento, melhor dizendo, né, no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento. Quando chega no Novo, então, não dá para não olhar para o avivamento do louvor, da música, do culto. Nós temos os nossos cultos, tem oração, tem palavra, e precisa palavra, precisa oração, quebrantamento, salvação de almas, mas um culto sem louvor. Um culto sem o momento da adoração, do louvor em si. Meus irmãos, o louvor faz parte de um ambiente, faz parte de um cenário de avivamento. Se não fosse assim, nós não teríamos o maior livro da Bíblia sendo um inário, formado por louvores. Então, louvai ao Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós temos aí, olha aí, o chamado de Samuel, né? Vocês lembram do episódio, né? Ele está lá em um lugar na casa com Eli, não sei qual o espaço que ele está tomando ali, mas ele recebe de noite um chamado. O Senhor chama ele, Samuel, e ele, atento ao chamado, à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O seu chamado pode ser assim, mas ele também pode ser interior. Você saber entender a necessidade de se fazer algo dentro da obra de Deus, saber que tem que ser feito, e você sabe fazer, e você só precisa atender o chamado. Não precisa ser algo audível, ou algo visível, como a sarça que Moisés viu. É apenas algo que você venha a, de fato, perceber, sensível ao Espírito Santo, sentir esse chamado da parte do Senhor sobre a tua vida. O terceiro, melhor dizendo, nós temos aí o avivamento no tempo de Josias. É o terceiro subtópico desse tópico. Josias é um dos descendentes de Davi. Está vendo como não tem como falar de avivamento sem tocar em Davi, um dos principais reis de Israel, né? Tanto que nós vamos ver como exemplo de homens de Deus, de reis que fizeram a vontade de Deus, andaram segundo Davi, enfim. Então ele vem como referência de um avivamento, de um mover de Deus sobre a nação. Josias era um dos descendentes de Davi. Como se tornou comum após a divisão do reino de Israel, em Israel ao norte e Judá ao sul, períodos de apostasia, isso se tornou comum. Lembra quando eu disse no início da lição? Era corriqueiro esse esfriamento da nação. Então isso se tornou comum, né? Após essa divisão do reino de Israel em dois. Temos Israel ao norte, Judá ao sul. Então nós temos períodos de apostasia. E esses períodos de apostasia eles foram intercalados por momentos de avivamento espiritual. Então houve intercalamento sobre apostasia, esfriamento e avivamento espiritual, como nos dias do rei Josias. Infelizmente, um círculo vicioso se instaurou em Israel. Um círculo vicioso no que diz respeito ao avivamento espiritual. E o que é esse círculo vicioso no que diz respeito ao avivamento espiritual sobre Israel, nos tempos de Josias? O que acontecia? O povo esfria, negligencia o culto ao Senhor, cai em apostasia. Aí Deus levanta profetas, levanta sacerdotes, levanta reis piedosos e aí traz uma reforma espiritual. Um círculo vicioso se instala. E assim vai sendo a história de Israel o tempo inteiro. Você lê os livros de Samuel, Reis, Crônicas, e é isso que você vê. O que, pastor? Esfriamento, apostasia, que é afastar-se da fé, apostatar da fé. Esfriamento, apostasia, renovação. Esfriamento, apostasia, renovação. Até que Israel ao norte é destruída pelos assírios e Judá ao sul é destruída por Babilônia. Não é assim que Deus quer a gente.
aviva, esfria, apostata. Deus não quer esse círculo vicioso em nossas vidas. Deus não quer esse círculo vicioso na igreja. Deus quer em nós um círculo virtuoso. O que é um círculo virtuoso? É oração, palavra, poder, santidade, louvor, comunhão, evangelismo. Quem está vazio vai se encher, e quem está cheio vai transbordar. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas infelizmente, na história de Israel, o círculo era vicioso. Josias, em seu governo, a lei do Senhor foi reencontrada, a lei do Senhor foi achada, a exposição da lei do Senhor, da palavra do Senhor, gerou um grande despertamento espiritual, um grande avivamento espiritual. E isso com um porquê. Por quê, pastor? Josias assumiu o trono aos 8 anos de idade. Ele veio sucedendo o seu ímpio pai, Amon. 8 anos depois, sendo adolescente, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Vai vendo a trajetória desse moço. Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Aos 12 anos de governo, então aproximadamente 20 anos de idade, ele iniciou uma grande reforma espiritual em Judá. Eu estou dizendo 20 anos de idade. Segundo Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo de número 1 a 7, nós vamos ver sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem cumprindo, o Senhor vem cumprindo na vida de Josias uma profecia feita por ele muito, mas muito antes dele nascer. Isso nós vemos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, o versículo de número 2, nós podemos ver, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, o versículo de número 2, o texto diz assim: e ele gritou contra o altar da palavra do Senhor e disse: ó altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi. Preste atenção que Josias ele foi profetizado, e o nome dele, aliás, olha o que diz: eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias. E sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. Profetizado esse avivamento, profetizada essa profecia se cumprindo agora sobre a vida de Josias. Aí depois que a lei é descoberta, é lida perante o rei, ele rasga as suas vestes, está no slide, aí ele rasga as suas vestes. Abra o slide para que nós possamos compartilhar essa imagem. E como consequência desse despertamento, olha aí, né? A lei é descoberta, é lida perante o rei, ele rasga as suas vestes. E como consequência desse despertamento trazido pela palavra, o capítulo 34, que aliás é a nossa leitura bíblica em classe, nós vemos ali 5 importantes atitudes de Josias. Eu separei 2 imagens aí, né? Você vê ali rasgando as vestes perante a lei, ele apontando, né? Olha, um direcionamento de um homem levantado por Deus, né? Porque ele convocou líderes, versículo 29. Ele convocou os líderes de Judá. Versículo 30, ele subiu à casa do Senhor, onde ele fez a leitura da lei para todos aqueles que estavam presentes. Versículo 31, ele assumiu o compromisso de fidelidade com o Senhor, aleluia. Versículo 32, ele chamou o povo para um compromisso com o Senhor. E o versículo 33, ele removeu os ídolos e restabeleceu o culto exclusivo a Yahvé. É inegável. Josias viveu em um período de avivamento espiritual, que ele próprio é o protagonista e ele próprio foi o líder de um grande avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então a síntese desse primeiro tópico que nós encerramos, destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. Tópico de número 2, a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Agora nós vamos sair do contexto de Moisés, vamos sair do contexto de Samuel, vamos sair do contexto de Josias para ir ao contexto bem distante. É um contexto posterior à destruição de Jerusalém, é um contexto posterior à derrubada do muro,
posterior à invasão, posterior ao cativeiro babilônico, muito depois de Josias. Nós temos agora o contexto de Neemias, que é o contexto contemplado durante todo o segundo tópico dessa lição. Nós vamos falar sobre Neemias neste tópico, e o primeiro deles é o chamado de Neemias. Neemias era judeu, mas estava vivendo no contexto pós-cativeiro babilônico. Ele aparece no cenário do Antigo Testamento, residindo, não sei se no palácio, mas ele está no contexto do palácio do imperador persa, fora de Judá. Então ele é um judeu fora da sua terra. Neemias, ele tinha a função de copeiro, né? O que era o copeiro? Ele era um homem responsável pela alimentação do rei, pela alimentação. Então era um cargo de suma importância, né? Ele tinha esse cargo de copeiro do rei da Pérsia, que é o império que sucedeu a Babilônia, e o seu chamado, ele não está explícito, preste atenção nisso, o seu chamado não está explícito na Bíblia Sagrada, como o de Moisés, o de Samuel, o de Josias, que eu considero o chamado de Josias como um chamado, foi profetizado há centenas de anos antes, e ele então cumpre-se essa profecia na vida de Josias, então eu entendo como um chamado. Então você tem a visão de Salomão, quando Salomão tem a visão, você tem aqui a sarça ardente. Então, veja, eu quero que você preste bastante atenção nessa questão, porque isso é importante para as nossas vidas, para nós entendermos a questão do chamado. Porque Deus não apareceu para Neemias em uma sarça ardente. Deus não chamou Neemias de madrugada, como chamou Samuel. Não há Deus aparecendo para Neemias em sonho, em visão, como ele apareceu para Salomão. Não há para Neemias manifestações teofânicas como teve Abraão. Nós não temos. A chamada de Neemias, ela é muito mais interior do que exterior. Ele se voluntariou, Neemias capítulo 2 diz isso, ele se voluntariou para reconstruir os muros de Jerusalém, assumindo com eficiência, olha só, assumindo com eficiência o papel de mestre de obras. Mas ele não era copeiro, mas ele está assumindo agora o papel de mestre de obras. Mas eu faço isso aqui, eu não sei fazer aquilo. Você não sabe o chamado de Deus na tua vida, você está faltando talvez sensibilidade para entender, e Deus está vendo em você a habilidade para fazer isso, e você tem sentido, percebido no teu coração, entendido essa necessidade, só falta você se entregar a fazer aquilo que está aí no teu coração para fazer, e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Os capítulos 1 e 2 mostram que ele está no palácio. Olha só a realidade de Neemias, presta atenção nisso. Capítulo 1 e 2, ele está no palácio. Ele recebe uma informação por meio de um parente dele que veio das bandas de Jerusalém, dizendo que o muro está em ruínas e os portões estão queimados. A notícia que ele recebe. Ao receber essa má notícia, ele entra em um estado de tristeza profunda. Não é depressão, mas ele entra num estado de tristeza profunda, de tal modo que o próprio rei, o próprio imperador, ele percebe essa tristeza e ele pergunta para Neemias: o que está acontecendo com você? O que se passa com você? Por que você está triste? Ou seja, a gente percebe aqui que ele sempre se mostrava bem ao rei, enfim, e o rei percebe isso, percebe essa tristeza. Neemias responde no capítulo 2, dizendo: meu Senhor, como não estaria triste se a cidade do meu povo está desolada? Preste atenção nisso. Neemias já tinha orado. Neemias já tinha pedido direção. Olha só o que acontece. O rei faculta a ele a oportunidade de ir a Jerusalém, liderar a obra, liderar essa empreitada. Ele aceita essa empreitada, a reconstrução dos muros. Entenda, não foi um chamado extraordinário. Não foi um chamado dramático, com rojões, com trovões. Não! Porque o grau de intensidade da chamada varia de pessoa para pessoa. A Moisés, Deus aparece visivelmente. Repito, visivelmente na sarça. A Samuel, Deus lhe chama audivelmente. Repito, audivelmente, de madrugada em alto e bom som. A Neemias, nós não vemos nada dramático, nós não vemos nada retumbante. Ele orou. Ele orou. Ele orou. Aliás, diga-se de passagem,
Neemias era um homem de oração. Aliás, era um homem de muita oração. Capítulo 1, ele está orando. Capítulo 2, ele está orando. Capítulo 9, ele está orando. Na reconstrução dos muros, ele faz ali orações relâmpago, orações rápidas, mas ele está orando. E ele conduziu muito bem a sua liderança, e essa sua liderança ela foi conduzida à base de muita oração. Mas o chamado dele é mais contido. Como eu disse, não foi como o de Moisés, o de Samuel, o de Josias. É mais contido, é mais interior. É mais, preste atenção nisso, é mais consciência de um dever a ser cumprido, uma obra a ser feita. Você sabe fazer e sabe que você é válida a tua mão de obra, é válido o teu saber dentro da obra de Deus. E você não faz, você é negligente, não. Sabe que tem que fazer, vá e faça. Há uma necessidade que agora virou para ele uma oportunidade de fazer o bem para o seu povo. E ele vai lá e faz. Ele sentiu no seu coração que ele devia e podia fazer algo, então ele foi lá e fez. Eu faço essa observação porque tem pessoas aguardando um chamado, mas estão inertes, parados, sem fazer nada para Deus, esperando rojões, chamando para uma grande obra. Deus não chama quem não está fazendo nada. Sabe por que eles estão parados esperando uma resposta? Exatamente isso, porque a resposta que eles estão esperando, muitos estão esperando, é a sarça ardente, é o alto e bom som chamando de madrugada, é a visão que Salomão teve, é a revelação dada a Isaías, ou quem sabe o grande peixe que engoliu Jonas. Estão esperando isso, aguardando este tipo de chamado. Esperando algo dramático, esperando um anjo, algo excepcional, extraordinário, mas nem sempre é assim. O Deus que trabalha no extraordinário com Moisés, escute isso, o Deus que trabalha no extraordinário com Moisés, é o mesmo que trabalha no ordinário com Neemias. Deus pode se manifestar de forma extraordinária? Claro, rojões, aleluia, presença extraordinária de Deus, é claro. Somos pentecostais, somos um povo que gosta desse mover pentecostal, acreditamos nisso, mas não precisa esperar sinais, se no meu coração eu sinto que deve ser feito. Está entendendo isso? Não precisa haver sinais, se no meu coração eu sinto, percebo que tem que ser feito. Se você tem capacidade para fazer uma obra que precisa ser feita, faça. Se você sabe que é o seu dom, que é a sua chamada, faça. Ele não era mestre de obras, como eu disse, era copeiro, mas ele foi lá e fez. Não estou dizendo sobre sobrecarga, não. Você pegar tudo que vier à mão e vai pegando, fazendo, e aí quando você vê, você não está fazendo bem nenhuma coisa e nem outra. Não. Mas é sensibilidade ao chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí ele perante o rei, né, servindo o rei, e o rei percebendo essa tristeza no olhar, no rosto, né, no proceder dele, e ele então sai para uma grande missão, uma missão extraordinária. Segundo ponto, confissão de pecados. O que é importante observar aqui, meus irmãos, é que no primeiro capítulo de Neemias, eu disse que nós vamos falar só sobre Neemias nesse tópico. Antes de assumir a empreitada da reconstrução dos muros, nós temos a sua oração particular de confissão e pedido de clemência ao Senhor. Você vê dos versículos 4 até o versículo 11 no capítulo de número 1. Nestes versículos você verá esse homem, Neemias, se rasgando na presença de Deus. Você vai ver ele se rasgando na presença do Senhor. Depois que ele soube da situação, da desolação que Jerusalém se encontrava, ele se prostra, ele chora, ele ora, ele se derrama aos pés do Senhor, confessando os seus próprios pecados. E não somente os seus pecados, mas ele confessa também os pecados do povo de Israel. Ele está pedindo a Deus graça, misericórdia. Ele está pedindo ao Senhor intervenção soberana por meio da palavra. E nós vemos também o povo confessando os seus pecados. O capítulo 9, versículos 1 a 3, olha o que diz. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum, e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros
Puseram em pé, isso aqui fala da purificação, nós vamos falar daqui a pouco, né? Estavam contraindo casamentos com outros povos, o que era contra a vontade, contra a ordenança de Deus. E olha aqui, e a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros. Olha o que o avivamento gera. Puseram-se em pé, confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Tem gente que reclama, né, de 1 hora de aula, 2 horas de culto. Olha o que o avivamento gera, né? Se puseram em pé, leram a lei do Senhor. É um culto que estava acontecendo. Uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, então uma parte lendo a palavra, aprendendo a palavra, ensino, escola bíblica de crescimento numa parte. Na outra parte do dia, confessaram. Então uma parte confissão de pecado, outra escola bíblica de crescimento. Na outra parte do dia, olha só, adoraram ao Senhor, seu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma confissão nacional, uma confissão coletiva, todos clamando por misericórdia. Meus irmãos, que extraordinário isso. Eu estou aqui ministrando essa aula e lendo e vendo com os irmãos e compartilhando isso e tentando visualizar o que aconteceu nestes dias com Neemias e o que pode acontecer sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja local, sobre a nossa igreja como ministério na cidade, vidas sendo transformadas, vidas sendo salvas, o nome do Senhor sendo glorificado, cultos avivados, cultos motivados, louvores cantados com motivação, palavras sendo pregadas com autoridade, e o nome do Senhor sendo glorificado. Que nós não sejamos sensíveis à atuação do Espírito Santo. Que permitamos a nós, eu estou dizendo de nós, que permitamos a nós como igreja vivermos cultos avivados. Liberdade para adoração, liberdade para a palavra. Não ficarmos presos a um protocolo, mas tem que acabar tal hora. E o Espírito Santo está trabalhando, está agindo, está movendo. Pare de olhar para o relógio, para a maquiagem, preocupado com a roupa, preocupado com o sapato. Vivam um avivamento. Quantas igrejas já perderam a oportunidade de viver um grande avivamento espiritual por conta de um formalismo engessado? Nós nem chegamos lá. Vamos falar ainda a respeito disso. Por que formalismo? Formalismo é engessado. É onde as regras são mais importantes que o conteúdo. É onde a forma estética é mais importante que a experiência com Deus. Está organizadinho, está bonitinho, mas e aí? E o conteúdo? E a essência? Igrejas lindas, mas frias, sem essência. Não vamos permitir isso. Que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Que a tua vida seja um culto a Deus. E que os nossos cultos sejam para a louvor e a adoração do Senhor nosso Deus. Igreja ordeira sim, tem que ter tudo organizado, bonito, organizado. Mas com liberdade do Espírito Santo em operar. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê essa imagem aí, né? Os moradores de Jerusalém, todos pedindo clemência, perdão, confessando os teus pecados. Olha que extraordinário. E aí nós temos a frase desse grande evangelista, né? Esse grande evangelista da nossa era, podemos assim dizer, quando ele diz: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário com um grande choro. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, mas é subir o Calvário com um grande choro. Palavras do grande evangelista Billy Graham. E eu repito uma vez mais: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, mas é subir o Calvário em grande choro. Ou seja, avivamento onde não há quebrantamento, onde não há choro, avivamento onde não há lágrimas, avivamento onde não há confissão de pecados, avivamento onde não há abandono da velha vida, da imoralidade, da prostituição, da idolatria. Que avivamento é este? Onde não há salvação de almas. Que avivamento é este? Avivamento não é descer a rua com grande tambor, é subir o Calvário com grande choro. Que haja confissão de pecados, que haja arrependimento, para vivermos um grande avivamento para a glória do Senhor. E aí nós fechamos
dentro desse tópico sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, nós temos o avivamento pelo ensino. O avivamento pelo ensino, com o auxílio do sacerdote Esdras. Neemias, ele liderou entre os repatriados de Judá, ou seja, aqueles que voltaram à sua pátria, saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. Ele liderou, então, um grande movimento de retorno ao quê, pastor? Retorno à palavra de Deus. Quando você lê em Esdras, capítulo 7, versículos 10, vai até o versículo 25. Versículo 25 chama atenção, porque é o próprio rei Artaxerxes que dá a ordem, decreta que Neemias vá, pela sua inteligência, pelo seu envolvimento com a palavra, vai ensinar a palavra. Olha que extraordinário. Isso quer dizer que a aptidão de Esdras para ensinar e o seu grande amor pela palavra ficou notório, isso ficou registrado na Bíblia Sagrada. Quando você lê as palavras de Esdras no capítulo de número 7, versículos 10 até o versículo de número 25, eu quero ler apenas o versículo de número 25, quando você vê ali capítulo 7, capítulo 10, o versículo de número, capítulo 7, versículo 25, quando, isso é palavra do Artaxerxes, olha o que diz, isso é tremendo, isso aqui é para você, professor, né? Logo depois de mim aqui, já outro professor, o professor Gustavo vai estar aqui ministrando a próxima lição, e você será edificado, será abençoado, e outros professores vêm, pastor José Ricardo, irmão Daniel, presbítero Daniel, professores que estão nessa lida da escola bíblica dominical, e que podem até ver nessa palavra dita a Esdras, algo extraordinário, que traz para nós um privilégio, um orgulho de saber isso. Olha só, e tu, Esdras, olha Artaxerxes dizendo, e tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, olha que extraordinário, segundo a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, estabelece magistrados e juízes, os quais possam julgar todos os povos que estão além do rio, todos os tais que conheçam as leis do teu Deus, e ensinai aqueles que não as conhecem. Está dizendo para Esdras o seguinte, você conhece, você sabe como ensinar, você é um mestre nato, vá e ensine a lei do Senhor. Decreto do rei Artaxerxes. Olha que extraordinário isso, né? Então o ensino da palavra era notório na vida de Esdras. E primeiro houve uma escola bíblica geral, quando você vê Neemias capítulo 8, versículos 1 e 9, você vê uma escola bíblica de crescimento ali acontecendo, uma escola bíblica geral. E aí ela é seguida de uma escola bíblica para líderes. As escolas bíblicas que nós temos aí para obreiros, já estava acontecendo lá no capítulo 8, versículos 13 até versículo 15 de Esdras. Aí você vê a pureza do povo hebreu, as festas santas, os sacrifícios sendo restabelecidos. A tua palavra, é através da palavra, é a palavra que renova, é a palavra que aviva, é a palavra que traz a nós crescimento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí nós vamos para o tópico de número 3, o avivamento e a palavra de Deus. Faltou-me aqui um slide, tinha um slide que eu acabei pulando, deixando passar, né? E eu acabei não colocando a imagem da Bíblia, e sobre ela uma lâmpada, mas uma lâmpada mesmo, essas lâmpadas incandescentes que nós temos, a lâmpada estava quase se desgastando, quase se acabando a tua vida. E fizeram a fotografia dela em cima da Bíblia e uma edição de imagem, como se a lâmpada estivesse novamente se reavivando sobre a palavra, porque a tua palavra, Senhor, me vivifica. Salmo 119, o verso de número 50. Vamos lá. Tópico de número 3, a síntese desse tópico de número 2. Então, nós vemos aí, novamente em Neemias, 3 elementos importantes, chamado confissão de pecados e ensino da palavra. Não é? Chamado confissão de pecados e ensino da palavra. E aí vamos para o tópico de número 3, o avivamento e a palavra de Deus. Dentro desse tópico, esse é o mais curto deles, e nós já estamos quase caminhando para o encerramento. O primeiro deles, a palavra de Deus corrige.
como nós podemos notar em todos os avivamentos do Antigo Testamento, sempre que a palavra de Deus recebe a sua devida atenção, sempre que há uma atenção para o ensino da palavra, há correção. Correção da idolatria, dando lugar ao culto a Yahvé, segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 33, fala sobre isso. Dos casamentos mistos, como eu disse há pouco, dando lugar ao casamento entre os hebreus, mesma etnia, mesma fé, Neemias capítulo 10, versículo de número 30. E sobre injustiça social, dando lugar à generosidade, Neemias capítulo 8, versículos 10 até versículo 12. Só para ficar, meus irmãos, nesses três dos mais gritantes problemas que Israel tinha no Antigo Testamento. Problema da idolatria, casamento misto e injustiça social. Mas sempre que houve avivamento espiritual, e nós podemos citar alguns períodos de alguns reis de Israel, Asa, Josafá, Ezequias, próprio Josias, aí nós temos no período pós-cativeiro, sobre as lideranças de Neemias, Esdras, a própria rainha Esther, Ageu, Zacarias, Malaquias. Quando há um avivamento, o que nós vemos entre tantas evidências de avivamento, o que nós conseguimos enxergar? Nós vemos que a palavra de Deus ensinada, explicada, e não somente ensinada e explicada, mas aplicada, faz o povo abandonar a idolatria, faz o povo abandonar o pecado, faz-se resgatar um culto exclusivo a Jeová, um culto exclusivo ao Senhor. Quando um avivamento verdadeiro vem, e eu faço essa observação, quando um avivamento verdadeiro vem, o crente que é abençoado por Deus, ele sente no seu coração um avivamento acontecer. E esse avivamento não é só um avivamento de adoração, é também um avivamento de comunhão, é um avivamento de generosidade, é um avivamento de partilha de pão. Você vê essa comunhão, você vê esse mover lá em Atos dos Apóstolos, quando há esse avivamento, há essa mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mudança. Escute, se o evangelho que você está ouvindo não tem causado em você mudanças, o que você está ouvindo não é o evangelho. Ou você simplesmente não está ouvindo. Porque se de fato você ouve e aplica, você vive o evangelho e vive esse avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus corrige. Olha aí, alguém ali lendo a palavra de Deus, esquecendo de colocar essa imagem, e buscando na palavra de Deus direcionamento, e a palavra de Deus traz a nós esse direcionamento e nos exorta, nos corrige. E em último ponto, e nós vamos encerrar aqui, cuidado com o formalismo. É o segundo tópico, e eu coloquei essa imagem aí de pessoas ali mexendo nas engrenagens, não é? Como se algo mecânico, né? Essa engrenagem fala com essa, tem o horário para começar, o horário para terminar, é esse aqui que vai cantar, é esse aqui que vai ler, o versículo vai ler, é esse aqui, e você... Tudo mecanizado, tudo... É aquele negócio assim que você não precisa nem anunciar, é um negócio mecanizado, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do formalismo. Por vezes, eu vou tirar da imagem para a gente não perder aqui o foco. Por vezes, o povo de Israel, ele esteve mais preso às formas exteriores de culto do que interessado no real significado destes cultos. Por vezes. Quantas e quantas vezes ofereciam sacrifícios só por oferecer, mas não entendiam o que significavam aqueles sacrifícios. Iam ao templo apenas por ir e não entendiam o que significava ir ao templo. Isso é um perigo tremendo. Culto mecânico, adoração de forma rotineira, se é que se pode chamar de adoração, sem envolvimento, um culto sem sentimento, sem contrição, sem arrependimento, um culto sem sinceridade, sem compromisso com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, com a verdade de Deus. Quando você apresenta um culto assim para Deus, você está sendo ritualista, cerimonialista, formalista. E o que é formalismo? É se preocupar mais com a estética, com a aparência, com a forma. Não tem interesse pela essência, não tem interesse pelo conteúdo, não tem interesse pelo significado que é. Por isso,
a contundente queixa do Senhor: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29, versículo 13. Cultos formalistas são cultos mortos, cultos mornos, cultos mecânicos, onde não há envolvimento sincero com Deus. Há apenas formas vazias, formas dissimuladas, por que não dizer fingidas, de adoração, aparência sem essência. Não adianta, escute o que eu vou dizer, isso é muito sério. Não adianta vir à igreja por vir, isso é formalismo. Não adianta vir à igreja, dobrar os joelhos para orar e não falar com Deus, não confessar os pecados daquele dia, clamar pela misericórdia. Dobrar os joelhos só para mostrar que você é reverente quando você entra na igreja, é formalismo, simples formalismo. Ao levantar as nossas mãos, levantemos com devoção. Ao abrir a nossa boca, cantemos e oremos com devoção. Ao nos colocarmos diante da palavra de Deus, nos coloquemos como que alguém que se coloca diante de um banquete que está sendo posto para Deus nos alimentar e nos nutrir de fato integralmente. Deus quer sinceridade, Deus quer contrição de espírito. Nós contamos com muitas pessoas para organizar. Olha essa frase de Leonard Ravenhill. Nós contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas pessoas dispostas a agonizar. Olha, você está vendo ali uma pessoa, né? Uma pessoa ali contrita, falando com Deus, clamando. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, a começar de mim, precisamos aprender a entrar no quarto, fechar a porta, agonizar aos pés do Senhor, pedir misericórdia pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso país, que nunca precisou tanto quanto hoje das nossas orações. Nós precisamos aprender a fazer isso. E aí nós caminhamos a síntese do tópico 3, a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e ao mesmo tempo alerta para o perigo do formalismo. E aí nós encerramos na conclusão dessa lição que Deus, aleluia, por misericórdia, que Deus venha promover a restauração das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, que esses avivamentos veterotestamentários, que esses avivamentos do Velho Testamento nos despertem para viver a vontade de Deus nesses tempos de frieza, de mornidão espiritual atuais. Quando nós vemos aí, nós falamos no início da aula dizendo, nós podemos ver sim sobre avivamento no Velho Testamento. E a partir dos personagens Moisés, Samuel, Josias, Neemias, falamos um pouco de Davi. Nós aprendemos aqui alguns aspectos do avivamento genuíno, especialmente o apego à palavra de Deus, o quebrantamento espiritual, a confissão e arrependimento dos pecados. Vimos também a ruptura com as velhas práticas condenáveis pelo Senhor. Tudo isso são evidências de avivamento. Tudo isso são evidências de um avivamento espiritual que nós podemos ver no Antigo Testamento, como nós vimos nos 3 tópicos dessa lição. Mas nós queremos viver esse avivamento hoje. Que Deus nos ajude a vivermos diariamente este avivamento da santidade e da obediência ao Senhor. Hoje à noite, 18h30, um convite para você aqui no nosso templo sede e também em todas as nossas congregações da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Você pode ver o endereço em adrioclaro.com.br. Você vai lá na aba superior onde estamos e tem com certeza uma congregação perto de você. Nós estamos aqui no templo sede, Rua 11A, número 242, Vila Alemã. Um templo amplo para receber você e sua família, departamento infantil para atender os seus filhos, momentos de louvor, de adoração, palavra de Deus, que com certeza trarão edificação, crescimento, avivamento para a tua vida. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, louvamos ao Senhor pela tua presença, ó Deus bendito, percebida sobre cada um de nós nesta manhã, e glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem proporcionado a nós como igreja. Clamamos ao Senhor, ó Pai, um avivamento que comece, Senhor Deus, a partir de cada um de nós, individual,
que parta para o coletivo e que de fato alcance um avivamento a nível geral e alcance vidas, trazendo, Senhor Deus, salvação de almas. Sim, Senhor Deus, arrependimento, Pai, conversões em massa, e o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas e em nós, ó Pai. Bendito Deus, nós te adoramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.